nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, que na vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, tá? Me engole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, volume 3, 11. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. 21 de novembro de 1899. Esta manhã, meu caríssimo Jesus mal veio e me disse: minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E se isto o fazes sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contentamento em deleitar-me olhando-me em ti. Dito isto, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente essas palavras, quando de improviso ele voltou, colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando a minha cara para ele, acrescentou: hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim e você. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me fazer sentir morrer, que via, que me olhava fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto. Como contemplar-se em mim. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio-me a nossa amada Mãe Rainha, em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos. E toda a amabilidade me disse: filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Nossa, que lindo, meu Deus. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: amado filho, aceita-a por consideração a mim e aceita-te nela. Uau! Assim me tirou todo o medo, e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Tá vendo? A vontade humana da Luísa deixou ela com dúvida. Aí a Nossa Senhora veio suprir, né, a vontade humana da Luísa de acreditar, né, que ela podia agradar a Jesus. Então a Nossa Senhora é essa poderosa ajuda, né, pra gente acreditar que aquilo que Jesus, né, falou. Se ele falou que ele vai se deleitar em mim, amém, glória a Deus, fica quieta. Mas a Luísa não ficava quieta, né? Ela não conseguia, a vontade humana dela começou a perguntar, a duvidar, né, a não acreditar. E ficou ali, se debatendo. Aí a Nossa Senhora veio em ajuda da vontade humana da Luísa, para a Luísa ficar em paz. Então é isso que acontece, né? E quando acontecer com a gente, talvez a Nossa Senhora também venha, né, para mostrar para a gente fica quietinho, purifica sua mente. Acredita que isso vai acontecer mesmo. Jesus vai realmente acontecer. Ele acredita que Jesus está se vendo em você, acredita. Então, assim, dentro de nós, talvez não vai ser igual aconteceu com a Luísa, mas vai acontecer sentimentos, pensamentos de inspiração que, que Deus, no momento que Ele tocar nesse assunto, você vai sentir, sim, né, parecida com Ele nos pensamentos, né? No momento que você está contemplando o livro do céu, que você está lendo, e aí Jesus com o pensamento, né, você vai pensando como ele, e você vai vendo que em certas circunstâncias você se parece muito com a forma como Jesus pensa. Aí você vai acreditando e tomando posse dessa consumação verdadeira com Jesus, né? Então é muito importante. Vamos para outro trecho aqui, que é o 3:12, 24 de novembro de 1899. Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã, meu Deus, Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir-lhe que a derramasse em mim. Mas porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. E conforme me aproximava de sua boca para recebê-las, saía um hálito amargo. Enquanto fazia isto, viu um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem ele era. E como tinha intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus: Senhor, que fazes? Não vês quanta falta de sacerdotes há em Corato? E queres tirar-nos outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia: eu os destruirei demais. Nossa, Jesus estava bravo, hein? Né? E aí ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: porque eu roguei, eu não consegui que ele vertesse em mim suas amarguras. Então, né? Porque ela pediu, né? Porque eu lhe roguei e não consegui, né? Talvez teria que ser da vontade dele fazer isso, não ela pedir, né? Não sei, foi o que veio no meu coração sobre isso. E ele estava bravo
E ela ficou triste, chateada, chamando a atenção dele, né? De que ela não aceita a vontade dele ainda, né, gente? Então tem um conflito aqui, né? E por isso que ele tá bem amargo ainda, por causa desse conflito, né? De uma pessoa que ainda pede coisas que ela, da cabeça dela, e por mais que ela ame Jesus e tudo mais, mas ela pede da cabeça dela, e ela chama a atenção de Jesus, né? Por coisas que ele quer fazer, né? Então, assim, é complicado, né? Chama a atenção. O senhor não devia fazer isso? Como que pode? O senhor tirar o sacerdote da terra? Nossa, tá faltando sacerdote, o senhor vai e manda embora. E não sei o que lá. Então ela não, né? Não tá entendendo, né? Ali não tá ali em comunhão com ele, na verdade, né? Falta ali uma comunhão de pensamento com ele. É estranho, né? Porque no trecho anterior, ele se via nela. Amém. Agora, no trecho seguinte, ela não, né, não está condizente com ele. Então, a gente fica meio confuso nessas duas realidades, mas tudo bem. Amém? É isso. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Amanhã, se o Senhor puder dar mais luz pra gente, seja feita a tua vontade. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esta manhã, meu caríssimo Jesus, mal veio me disse, minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E se isto o fazes sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti. Dito isso, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente essas palavras, quando de improviso voltou, colocou sua santa mão na minha cabeça, e voltando minha cara para ele, acrescentou: Hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras em todo o resto, como contemplasse em mim. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio nossa amada Mãe Rainha em minha ajuda, trazendo a vestidura branca entre as mãos, e toda amabilidade me disse: Filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: Amado filho, aceita por consideração a mim, e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor, e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Então é muito bonito, né? E a gente não pode ter medo, né, de Deus. Não pode ter dúvidas, né? A vontade humana que põe essa barreira, em que a pessoa fica olhando muito para as pequenez dela, para a miséria dela, e Deus diz coisas tão lindas, né? Mas a pessoa não acredita no poder que tem aquela palavra de Deus, né? Quando ela está no humano dela, que a vontade humana não acredita, né? Porque a vontade humana fica assim racionalizando, né? Mas eu, tão miserável, né? E Jesus se contemplar em mim, como assim? Né? E a pessoa tem medo, não acredita que isso seja possível. E na vontade de Deus, a gente tem que tirar todo esse pensamento, né? E ver que tudo que Deus fala, Ele não está falando por falar. A gente tem que tomar posse da palavra dele e acreditar no poder dele, né? Que é ele que supre tudo em nós, né? E que a gente é ajudado por Nossa Senhora, é ajudado por Jesus, que a gente não está sozinho. E a gente tem que acreditar nisso. A gente não pode duvidar da ação de Deus em nós, né? Espantar toda a dúvida, né? Que às vezes a gente fica olhando tanto para nossa pequenez e não olha para a grandeza de Deus, para tudo, né? Pelo aquilo que está dizendo. Então senão a gente não toma posse na vontade divina, dos pensamentos dele, aí a gente não vai acreditar que é Jesus pensando em nós, que é Jesus sentindo em nós, né? E a gente não pode ficar assim com escrúpulo, com mimimi, com coisinhas, né? Porque Deus, ele vai usar da nossa pequenez mesmo, ele vai colocar os sentimentos dele em nós. Ele vai se comunicar conosco, seja trazendo alegrias ou trazendo as penas também dele.
Ele também se deleita em nós assim, também através das penas, né? Em que quer descansar ali aquela dor na gente, né? Pra gente sentir por ele, né? E a gente oferecer aquilo. E a gente não pode ficar com o pensamento, mas eu sou muito miserável para isso. A gente tem que esquecer de nós mesmos, né? Às vezes a gente fica preso no vaso de barro e não olha para o elemento, para a substância que está ali, né? Para a ação divina, né? Então é muito importante isso, né? A dúvida atrapalha tudo, né? A dúvida é o único obstáculo, né? É o que o próprio ser humano, com a sua vontade humana, coloca. É como a gente vê, né? Tudo é a misericórdia dele, né? É tudo por uma ação da misericórdia dele. Não é por merecimento nosso, né? É tudo, tá tudo dentro do plano dele, né? Ele habita na criatura e ele dá essa graça. Tudo que ele conquistou, né? Então, ele precisa de uma alma que seja assim, que acredite, né? E com vontade humana não dá, porque a vontade humana, ela não dá liberdade para Deus. Ela é muito medrosa, ela é muito presa em si mesma. Ela tem que ver uma perfeição em si mesma para acreditar, e não existe isso, né? Não tem nada disso. Então, assim, a gente não pode se ver, né? É o segredo para poder Jesus habitar em nós, né? A gente tem que esvaziar de nós mesmos. Ele não pede, seja alguma coisa, né, para mim poder me deleitar em você, não. É Ele em nós, é Ele que se coloca em nós, Ele vai contemplar Ele em nós. E Ele pode fazer isso, Ele pode se derramar em nós, mas a gente precisa esvaziar de nós mesmos. A gente tem que esquecer e não ficar preso na nossa miséria, não duvidar da ação de Deus, né? Jamais, né? Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã, o meu doce Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir que a derramasse em mim, mas porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. E conforme me aproximava de sua boca para recebê-las, saía um hálito amargo. Enquanto fazia isto, vi um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha intenção de rezar por um sacerdote doente, não reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus: Senhor, o que fazes? Não vês quanta falta de sacerdotes há em Corato e queres tirar nos outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia: Eu os destruirei demais. Não, muito sério, né? Deixa eu entender aqui. Então, né, ela pediu a Jesus, né? Jesus veio, né? É, aí ela viu ele todo cheio de amargura. Aí ela fala: Pedi-lhe e voltei a pedir que a derramasse em mim. Tá. Mas porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. Então, era para ela ter, sabe, esperado, ficasse quieta, né? E se deixar Jesus decidir, né? Ele conduzir. Mas ela já ficou assim, ela meio que atropelando, né? Ela meio que já ali rogando, já pedindo, já colocando ela, né? A vontade dela ali, assim, o pedido dela. E o que então, assim, o que Jesus, assim, queria ensinar para ela, né? É deixar ele fazer, sabe? A gente não fica assim querendo atropelar a vontade divina, a gente recebe a circunstância quando ela chega, né? A gente não fica antecipando nada, né? A gente fica no vazio, né? E Jesus é que manda as comandas, né? Ele que vai conduzindo as coisas como ele quiser. E a gente vai absorvendo isso, correspondendo isso. Mas assim, Deus quer liberdade, sabe? Veja assim, né? Jesus quer liberdade, é muito chato, sabe? Ele já chega amargo e ela já começa a falar: derrama em mim, derrama em mim. Mas não sabe qual que era o objetivo ali, o que que ia acontecer ali, se é para isso, né? Então, mas porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. E conforme aproximava de sua boca para recebê-la, saiu um hálito amargo. Enquanto fazia isso, vi um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus: Senhor, o que fazes? Não vês quanta falta de sacerdote há em Corato? E queres tirar nos outros? Jesus não me dando atenção, tá vendo? E ameaçando com a mão dizia: Eu os destruirei demais. Então Jesus não estava feliz com os sacerdotes, ele não estava feliz com os sacerdotes. E a Luísa estava preocupada de ter eles. Mas o que, que adianta ter e não tá prestando? Desculpa, fala assim, mas o que, que adianta ter eles, mas eles estão ofendendo a Deus, né? Então, assim, então é complicado isso, né? Porque ela fica assim, atropelando ele, né? Não deixa ele. Ele quer liberdade, né?
e tem todo o direito de estar amargo, né? Tem todo o direito de chegar como ele quiser e, e a gente tem que estar vazio de interpretações, né? Vazios ali de querer alguma coisa, é, sabe? Disposto ao que ele oferece, né? Disposto ao que ele propõe, né? Isso é muito importante, né? Então ela tá vendo, ah, sim, mas o que você faz? Você não tá vendo quanto sacerdote falta encorado e quer tirar nos outros? Sacerdote não é só um posto de estar lá, né? É, mas e quanto a Deus, né? Corresponder a Deus e satisfazer Jesus, né? Entendeu? Então, às vezes a escassez do sacerdote é um castigo necessário, né? Para que as pessoas dêem mais valor ao sacramento, dêem mais valor à igreja, dêem mais valor às coisas de Deus. E então, assim, Deus não está olhando o número, ele está olhando a qualidade. Então, às vezes, permitir isso, né, tem um bem ali para ser gerado disso, entendeu? Quando ele permite essa realidade. Então, então isso que eu tenho para falar desse trecho, né? Esse fato dela falar aqui, né? Mas porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. Então, é aceitar a vontade de Deus como ele dispõe, sabe? Deixar Deus falar. A gente fica calado, Deus é que fala. A gente não fica assim premeditando, né? É Deus que fala, né? A gente fica calado e espera dele. A gente não sai já assim atropelando as coisas, não, né? A gente ouve, presta atenção. Na divina vontade precisa muito disso, né? Prestar atenção, ouvir primeiro. Aprender a ouvir, não ser ansioso e já querer atropelar tudo, né? Ouvir, aprender a ouvir, ficar atento, prestar atenção no que Jesus deseja, né? Então, assim, esse silêncio da alma, né? Não de querer já agir assim por um impulso, né? É muito importante, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me incógnita vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esta manhã, meu caríssimo Jesus mal veio e me disse: minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. Esse isto fazes sempre. Tomarás em ti todas as minhas qualidades, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti. Nossa, interessante, né? Ela deve contemplar-se nele, então ficar olhando para ele, para a gente tem que a gente tem que meditar a vida de Jesus, absorver Jesus em nós, né? A gente tem que olhar para ele, contemplar-se nele, copiar ele em nós, né? Querer ser outro ele, né? E aí ele vai se contemplar, ele vai ver em nós os pensamentos dele, a vontade dele, os desejos dele, outro ele, né? Que é o que acontece, que ele está sempre falando isso no livro do céu, né? Que na divina vontade, viver na divina vontade é ser um filho legítimo de Deus, é ser outro ele fala muito isso, né? De ser outro ele. Então ele vai ver em nós, na nossa alma, essa imagem dele. Teve um trecho que eu li esses dias que ele falou que à medida que a gente vai lendo, a gente vai conhecendo a verdade. Ele é a verdade, né? Que a gente vai conhecendo a verdade, contemplando a verdade, absorvendo as verdades do Fiat, que é a verdade é ele. E a gente coloca em prática, é como se ele tivesse essas verdades absorvidas, praticadas, são as pinceladas que ele vai desenhando a imagem dele na nossa alma. Então ele vai se contemplar olhando para a gente, ele vai se contemplar, se deleita em olhar na nossa alma e se ver, né? A gente troca os nossos modos, o jeito de pensar, a nossa vontade. Ele vai ver a vontade dele em nós. Aí ele desapareceu e ela falou: eu estava ruminando em minha mente essas palavras. Quando de improviso voltou,
colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando minha cara para ele, acrescentou: hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Uau, que lindo. Aí ela disse: um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer porque via que me olhava fixo. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer porque via que me olhava fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto, com contemplar-se em mim, tá vendo? Ele olhava os pensamentos, olhares, as palavras, o que estava na alma dela. Ele olha o que os nossos pensamentos, que tem que ser os dele, né? Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto eu estava nisto, veio nossa amada Mãe Rainha em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda a amabilidade me disse: filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: amado filho, aceita-a por consideração a mim e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Nossa, que lindo, gente. Então, assim, a vontade humana faz a gente... Jesus fala uma coisa, né? Eu quero me deleitar em você. E ele chega para olhar a sua alma e se deleitar nos seus pensamentos, na sua vontade, tudo. Aí ele na vontade que é dele, né? Na verdade, ele fala, né? Meu contentamento é deleitar, gente. E aí ela vai, a vontade humana faz a gente ficar com desconfiança, né? Ah, será que é verdade? Como que ele vai se deleitar em mim? Porque aí começa a vir a desconfiança, né? Veio a desconfiança nela, que ela falou, né? Ó Deus, sofri um estremecimento, um temor, e aí aí vem a Nossa Senhora me ajuda, né? Para poder tirar essa vontade, que é a verdade, né? Porque ele falou, como a Maria estava falando, tá falado, ele falou, ele falou, seu contentamento deve ser deleitar-se em mim e eu vou me deleitar em ti. Então a gente só tem que falar fiat e deixar, né? E viver isso, e tomar posse dessa verdade que ele está falando, mas a nossa vontade humana faz a gente desconfiar. Ah, será que vai acontecer isso? Será que é possível? Duvidar de Deus, desconfiar e não viver isso, não tomar posse dessa verdade que está saindo da boca dele, que ele está falando. Aí a Nossa Senhora vem em nosso auxílio, né? Às vezes não vai ser com a gente, não vai ser a mesma coisa, a gente não vai ver ela trazendo um manto ali de pureza e colocando na gente. Mas vem pensamentos, vem inspirações, vem o livro do céu todinho na nossa mente para poder tirar a gente dessa desconfiança, porque o que mais faz a gente ficar na divina vontade, se manter na divina vontade e continuar firme ali e não duvidar de Deus e não desconfiar, é ficar com o nosso pensamento fixo no que ele falou, no que ele revelou. Então ela vem essa inspiração de Nossa Senhora, de Deus, para poder a gente não duvidar, para a gente não desconfiar, e vem mostrando situações que a gente às vezes a gente está duvidando, né? Está no momento assim duvidando, aí vem Deus inspira, Nossa Senhora traz ali um pensamento para mostrar, naquela situação, como que você ficou, como você reagiu, o que você pensou, que foi Deus que falou na sua mente, foi Ele que falou. Então a Nossa Senhora vem em nosso auxílio. E tudo que ela fala, gente, nossa, que a gente está fazendo os 31 dias com Maria, né, meditando, contemplando, tudo que ela fala é um auxílio poderoso para a gente viver isso, não sair da divina vontade, não querer nunca a nossa vontade, não ficar nos nossos pensamentos, não ficar nessa desconfiança, nesse medo, porque ela revela claramente a desconfiança, o medo é vontade humana, o quanto a vontade humana é terrível, escraviza a gente. Aí a gente fica fixo assim no que ela está falando, no que Jesus fala no livro do céu,
para poder viver isso e não ficar duvidando, não desconfiar, não dar vez para a nossa vontade humana falar, né? E para poder identificar que é a nossa vontade humana que está ali querendo ter vida, tipo assim, né? Ela supre, né? Nossa, é muito incrível que ela falou. Eu quero suprir eu mesma. Então ela vem suprir, ela é mãe, ela é nossa mãe, ela vem suprir essa nossa, esses momentos, né? Ela supre, ela é mãe. Meu Deus, que lindo, que lindo. Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Aí hoje eu estava essa questão, né, de Jesus, da gente viver, ficar com Jesus, com os pensamentos dele, com a vontade dele, né, não ficar com o nosso pensamento, com a nossa vontade, no nosso jeito de pensar. Ele quer contemplar o pensamento dele no nosso, ele quer que o nosso pensamento seja o dele, e ele vai contemplar o pensamento dele no nosso. Então a gente tem que trocar a nossa forma de pensar, ficar atento a Deus, ouvindo o que ele está falando, entendendo o que ele está falando. Hoje eu estava vivendo uma situação aqui no trabalho, que, gente, aqui está um cenário, assim, uma situação complicada, muito complicada, de muitas mudanças, né? Muitas mudanças, ações para poder melhorar algumas coisas aqui da situação da empresa, que está bem complicada. E aí mexe com as pessoas, né? Com a rotina das pessoas. Todo mundo que está em casa vai ter que voltar para o presencial. Meu Deus, vocês não têm noção. Dá vontade das pessoas se manifestando. Meu Deus do céu. Gente do céu. Não é a vontade humana realmente, assim, é terrível. Meu Deus. Aí, assim, eu conversando com as pessoas, né? Porque eu tenho que falar para elas, né? Dar a notícia, né? Que elas já sabiam, mas que eu estava de férias quando saiu o comunicado e eu não tinha conversado com o pessoal ainda. E eu fui conversar. Aí, assim, eu fiquei, né, lidando com essas reações. Umas pessoas, aí tem de todo tipo, né? Tem gente que aceita e fala, não, eu aceito, a minha vida está na mão de Deus. Nossa, aí você fica assim, ai, graças a Deus, ouvir isso é tão bom, que é Deus, né, em nós, né? Deus em nós que fica feliz a ouvir a pessoa falar, tá, minha vida está na vontade de Deus, minha vida está com Deus, eu confio em Deus, eu coloco tudo na mão dele, é isso aí, eu não vou ficar sem dormir preocupado, não. O outro fala, eu tô sem dormir, eu não consigo dormir, não sei o quê. O outro tá chorando, mas tá falando assim, fazer o quê? Eu aceito, né? Vamos voltar, desfilar. O outro... Aí, o pior é quando a pessoa é revoltada. Nossa, eu não aceito de jeito nenhum. E aí, quando você fala, a pessoa leva o que você fala, você tá tentando minimizar ali a pessoa para ela ficar mais calma, e você fala, a pessoa entende como ofensa, né? Como uma coisa que você tá tentando, sei lá, a vontade humana faz a vontade ali da pessoa que está muito revoltada demais, ela fica muito agressiva, assim, bem complicada, né? Aí hoje Jesus falou para mim, ele falou comigo assim, você ouviu ontem, né? Porque você estava chegando, deu espaço ali para ouvir, mas chega. Você não tem que ficar ouvindo os desabafos assim, desse jeito, como se ele tivesse me falado. Você tem que focar no seu trabalho. Você não é a médica, a psicóloga deles, a terapeuta, você é a gerente deles. E o seu papel é a apuração fiscal. Então, tipo assim, você vai fazer o seu trabalho, você tem que focar no seu trabalho, você já deu o espaço para eles falar. E tipo assim, porque assim, ele tava me falando no sentido assim, que não era para eu poder ficar toda a vida ali ouvindo os desabafos do humano. Sabe, assim, eu me envolver tanto, assim, de querer ser a psicóloga, de querer ser a consoladora dos aflitos. Tipo assim, gente, que Jesus fala, às vezes ele não consegue colocar em palavras, que não é para eu ficar ali o tempo todo focado em consolar a reação das pessoas, que elas estão aflitas, entenderam? Que eu tenho que focar no meu trabalho, que é a gerência, tudo, o profissional, fazer o que tiver que ser feito de acordo com a norma que foi publicada. Uma coisa assim bem simples e óbvia. Fazer o que está publicado no documento, cumprir. E não ficar dando muita corda. Até uma menina que é a mais problemática, eu nem conversei com ela, que tem o
cara que é abaixo de mim, que é o gestor, né? Que eu não tinha que ficar a vida inteira lá, a tarde inteira, conversando com ela, para ela poder desabafar e ficar questionando um monte de coisa, e eles falam tanta coisa assim, nossa, nem... Enfim, foi assim que Jesus falou para mim. Você é a gerente, você tem que só cumprir o que tem que ser feito e pronto. E focar, porque é muita coisa que tem que fazer, muitas providências que tem que tomar para poder acontecer esse retorno, né? Tipo assim. E eu tenho que focar no meu trabalho, não desviar, tipo assim, porque senão as pessoas começam a me ligar e eu ficar falando com elas, e isso, e aquilo outro, para poder conversar uma coisa que não vai mudar. Que uma coisa que não está no meu controle, que não está na minha competência mudar essa situação. Não está na minha competência mudar esse cenário. É uma coisa que veio de cima e eu só tenho que cumprir e fazer o que a empresa determinou. Simples assim. Aí, o pensamento humano, às vezes, né, é ficar ali tentando minimizar o sofrimento das pessoas, conversando com elas o dia inteiro, tentando acalmar elas e tentando fazer elas que elas estão... Gente, vocês têm noção o jeito que elas estão? Uma situação, e eles não estão aqui, eles estão longe, né, ainda. Claro, Michele, mas você não vai ajudar, sabe? Às vezes o ajudar, mas tem que ser eu tenho que estar na vontade de Deus, de acordo com a orientação dele. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito, com o meu pensamento, com a minha vontade. Tem que ser tudo, o bem, o amor, o bem sempre está na vontade de Deus. O que é a vontade de Deus é o que gera vida. O que gera vida é sempre a vontade de Deus. Se eu quiser colocar o meu humano, a minha forma de pensar, se a gente colocar a nossa forma de pensar para lidar com as situações, gera morte, gera trevas, não gera bem, não gera o bem para as pessoas. Não gera. Então a gente tem que ficar com o pensamento de Deus. Nesse caso eu entendi, pelo que ele falou assim, na hora que eu estava hoje mais cedo, você não tem que focar em ficar lá acalentando as pessoas assim, sabe? Foi uma vez e pronto, agora segue o fluxo, segue a vida, segue a rotina do dia a dia, né? A gente está no cenário, é como se eu estivesse assim, no cenário de administrando o caos, tá desse jeito, administrando o caos, tem um monte de mudança, e as pessoas totalmente assim, muito abaladas psicologicamente. Mas eu, como líder, se eu ficar chorando junto com elas, por exemplo, eu não fiz isso, né? Mas Jesus, ele já te dá orientação para você não fazer. Se eu ficar lá chorando junto com elas, revoltada junto com elas, tentando ligar para elas o dia inteiro para poder acalmar e ficar o dia todo no telefone com elas, eu não fiz isso, mas eu falo assim, se eu tiver... Isso, meu Deus, isso acontece muito. A gente quer fazer as coisas, o humano, ele quer fazer as coisas do seu próprio jeito. E aí acaba vendo tudo de cabeça para baixo e conduzindo as coisas de forma desordenada, que gera mais caos ainda. Então aí Jesus vem para esclarecer como fazer, como lidar com as situações, qual é o pensamento dele, a forma como ele quer que a gente faça as coisas, como quer que a gente vai lidar com as situações e tudo, né? É uma coisa que como a Nossa Senhora explica, né? É nos atos mais simples que a divina vontade está ali. A divina vontade, ela estava nos atos que ela fazia, os atos mais simples da vida do dia a dia, que a divina vontade vai agir através de nós. Então a gente tem que saber o que Deus quer, qual é o pensamento dele, qual é a forma que ele quer conduzir, que ele sabe assim, tem que tirar de Deus, né? Que é o que ele falou. O seu deleite deve ser contemplar em mim. Então eu tenho que buscar em Jesus a forma de pensar, a forma de agir, a forma de amar, de fazer o bem, não do meu jeito. Mas do jeito dele eu tenho que contemplar nele, não no meu humano, na minha forma baixa da terra. Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã o meu doce Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir-lhe que a derramasse em mim. Mas, porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. E conforme se aproximava de sua boca para recebê-las, saiu um hálito amargo.
enquanto fazia isto, via um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha a intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se ele ou algum outro. Então eu disse a Jesus: Senhor, o que fazes? Não vês quanta falta de sacerdote há em Corato e queres tirar os outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia: eu os destruirei demais. Nesse momento ela tinha se conformado plenamente à vontade dele, né? É interessante mesmo que ele falou, como eu que pedi, ele não derramou, porque era a vontade dele, não a dele. Ele queria derramar os castigos nas criaturas, e ela queria derramar sem derramar. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 3, trechos 11 e 12. 21 de novembro de 1899. Luísa deve contemplar-se em Jesus. Porém, quando Jesus deseja se contemplar em Luísa, a Mamãe Celeste vem em seu auxílio, vestindo-a com sua inocência. Nesta manhã, meu amadíssimo Jesus, logo ao chegar, me disse: Minha filha, todo o teu deleite deve estar em te espelhares em mim. E se fizeres isto sempre, refletirás em ti todas as minhas qualidades, minha fisionomia, meus próprios traços, e eu, em troca, encontrarei todo o meu gosto e sumo contentamento em me deleitar contemplando-me em ti. Dito isto, ele desapareceu e eu fiquei remoendo em minha mente as palavras já ditas. De repente, ele voltou e colocou sua santa mão em minha cabeça, e virando o meu rosto para ele, acrescentou: Hoje quero me deleitar um pouco ao me ver em ti. Um arrepio percorreu toda a minha vida. Um arrepio percorreu toda a minha vida, um temor que me fez sentir como se estivesse à beira da morte, pois percebi que ele me encarava intensamente, buscando deleite em meus pensamentos, olhares, palavras e todo o resto, ao se contemplar em mim. Ó Deus, serei eu objeto do teu deleite ou da tua amargura? Do teu deleite ou da tua amargura? Repetia eu internamente. Nesse momento, veio nossa querida Mãe Rainha em meu auxílio, trazendo em suas mãos uma veste alvíssima, e com toda a sua amabilidade disse-me: Filha, não temas, eu mesma quero suprir por ti, vestindo-te com minha inocência, para que meu filho, ao se ver em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então ela me vestiu com aquela veste e me ofereceu ao meu querido Jesus, dizendo: Aceita em consideração a mim, querido filho, deleita-te nela. Assim todos os meus temores se dissiparam, e Jesus se deleitou em mim, assim como eu nele. Que lindo, né, esse trecho? Nossa! Então, aqui só para entender, né, os detalhes. Luísa, primeiro Jesus fala para Luísa: todo o teu deleite deve estar em te espelhares em mim. Então, o que ele está dizendo para a gente, né, e para a Luísa? Que todo o nosso interesse, o deleite é aquilo que faz a gente sentir gosto, né? Deleite, se deleitar, né? É um momento ali de prazer mesmo, de alegria, né? No caso, de alegria. Então, toda a nossa alegria deve estar em nos espelhar
em Jesus. Ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso objetivo, vamos dizer assim, o nosso modelo, né? Que ele olhe para a gente e se veja na gente, né? Que aquele ensinamento dele, né? De que seremos outros Cristos. Então, quando ele olhar para a gente, que ele veja as suas características, né? Então, para que isso aconteça, nós temos que buscar espelhar nele, né? Foi isso que eu entendi, né? Que ele fala primeiro para ela. O seu deleite, ou seja, a sua alegria deve estar em se espelhar em mim, e não no mundo, e não nas outras pessoas, e não baseado naquilo que o mundo oferece como parâmetro de vida, nada disso, né? Não na opinião das pessoas, mas em mim. Aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito para você como verdade, né? Como modo de vida, na vontade divina. Então, sempre o nosso olhar, o nosso ouvido, o nosso sentido é em Jesus, é aquilo que agrada a ele, aquilo que ele é, na verdade, né? Porque se espelhar nas suas virtudes, não como a gente buscar virtude, mas naquilo que Deus é, que Jesus é, né? Tanto que ele fala assim, e se fizeres isto refletirás em ti todas as minhas qualidades, ou seja, a qualidade divina, né? E não mais humana. A gente vai perdendo os nossos jeitos de ser, de pensar, de fazer, para se espelhar cada vez mais nele e incorporar de forma natural ao longo do tempo aquilo que Deus espera de nós, que é ser outro Cristo, né? Ser como Jesus. Então ele fala que aí se a gente se espelhar nele, a gente vai adquirir, né? Que é como as pessoas falam que tem algumas pessoas que falam assim, que quando a gente convive muito com alguém, a gente fica parecido com a pessoa. Então, por exemplo, o meu esposo é assim, eu vejo nele muito isso. Quando ele convive muito com algum amigo, ele começa a falar como a pessoa, pega aquele jeito de falar ali, sabe? As palavras que a pessoa usa, o jeito dela falar. Então, a convivência, né? Então, essa convivência nossa com Jesus vai trazer, né, essa convivência de intimidade, de falar, de buscar ele, de ouvir ele, né? Essa convivência mesmo. Traz para a gente essa semelhança a ele, né? Ele fala que a gente terá os próprios traços dele. Em troca, ele encontrará em nós o gosto dele poder se ver em nós, né? Então, isso vai fazer com que ele se deleite também, né? Em poder se contemplar a si mesmo na gente, né? Ver que a gente está ficando cada vez mais semelhante a ele, mas eu acho que isso é de acordo com o que a gente vai morrendo para a gente para se assemelhar a ele, né? Se esvaziando de nós, e a gente vai percebendo às vezes que a gente já abdicou tanto de coisas que eram características nossas, pensamentos, formas de agir, que em muitas ocasiões, como a Aline falou, de fato a gente percebe que em muitas ocasiões a gente agiu ali como ele agiria, e de uma maneira às vezes natural, né? E que a gente até percebe, olha, nossa, se fosse eu antigamente não teria feito isso, mas saiu de uma outra forma totalmente natural ali, que a gente sabe que é dele, que é própria dele, mas que foi sem esforço. A gente fez um ato que às vezes a gente teve uma resposta, por exemplo, que a gente deu para alguém que talvez não daria, a gente não daria se fosse em outros tempos, né? Daríamos de uma outra forma essa resposta, ou né, o falar com alguém, ou um agir impulsivamente, a gente não age mais, né, a gente já pensa, eu nem sei dar exemplo, assim, tô tentando puxar na minha memória que algo que eu tenha feito, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas parece que nem fui eu, né, que fiz, porque a gente já não existe mais daquela forma que a gente existia antes. A pessoa que existia antes, não que a gente está se tornando uma pessoa perfeita, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente percebe em alguns momentos que certos comportamentos, certos pensamentos, opiniões, elas vão morrendo, né? E o jeito de falar, como eu posso dizer, não é nem o jeito de falar, né? O que a gente fala muda, né? Porque a nossa cabeça mudou em muita coisa, né? A gente está aprendendo
como a Aline sempre fala, a espiritualizar as coisas, né? As pessoas veem o mundo hoje de forma muito racional. E a gente já não vê tão, a gente espiritualiza tudo, a gente vê tudo em Deus. Então a nossa cabeça é totalmente diferente hoje daquela de quem começou a ler o livro do céu lá atrás, né? Então a gente hoje, por exemplo, faz as coisas por Deus mesmo, né? Por Deus. Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo, não é porque ele merece, não é porque ele. E antes eu fazia essa definição, né? Se merece, se não merece, né? Assim como o mundo pensa, né? E aí a gente vai aprendendo, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, que é por Deus que a gente faz as coisas. Então, isso é uma mudança grande, né? Então, não é por. Jesus também era assim, né? Tipo assim, como a gente sabe, né? As pessoas até às vezes confundiam. Ah, ele anda com pecadores, ele anda com prostitutas, ele anda que. Então, as pessoas não entendiam que ele queria salvar a alma das pessoas, né? Não era porque elas mereciam andar com ele ali, ou porque elas deixavam de merecer. Tinha um propósito maior, né? Um propósito maior. Tinha não é que ele gostava do pecado delas, né? Ele amava a pessoa ali, a alma, que era dele, né? Todos nós somos de Deus. E Jesus, enquanto Deus, também agia assim, por Deus, né? Por ele, não pelas pessoas em si, né? Então, a gente vai agindo também, mudando, né, o nosso jeito, pelo jeito de Jesus, pelo ensinamento dele. Então, é pelo conhecimento que a gente vai mudando, né? Então, é legal esse jeito que ele fala, né? Que a gente só deve querer se espelhar nele. E aí, quando a gente se espelha nele, vai adquirindo esses traços dele, né? As qualidades que ele fala aqui. E aí, ele, quando nos vê, se contempla, né? Em nós. E aí, o deleite dele é esse, né? Então, é bem interessante. E aí, ele fala para Luísa, a hora que ele fala para Luísa, ela se assusta, né? Quando ele fala que vai se deleitar um pouco em ver o Jesus nela, né? Em ver ela, né? Em ver a alma dela, em contemplar ele nela. E aí ela se assusta e faz até uma pergunta: será que eu vou ser motivo mesmo de deleite ou de amargura? Né? Achei interessante que a Aline falou, né? Não tinha a vontade humana, né? Esse pensamento dela, vontade humana, né? Medo, dúvida. Ela estava numa caminhada já de um tempinho, né? Volume 3, mas já tem um tempinho, né? E ela ainda com dúvida, né? Então a caminhada é bem longa, mas assim, ele vai ensinando ela pouco a pouco, né? E mostrando para ela. Então aí ela teve um medo, sentiu medo, dúvida de que ela estava agradando ou não, né? E ficou naquele temor. E aí vem Nossa Senhora, achei incrível essa parte. Nossa Senhora dá a veste da inocência, a inocência da própria Nossa Senhora. Então aí o que significa, né? A Luísa demonstra ali um receio, né? E acha que não está pronta, que talvez não agrade a Jesus à vista. E Nossa Senhora vem dar para ela a inocência. Então tem um significado aqui, né? Porque a inocência, da inocência ela deriva ali uma pureza, né, de intenção. A pessoa que é inocente, o inocente, não de inocente e culpado, mas de uma ingenuidade, de uma inocência, de uma pureza, né? A inocência no sentido de pureza mesmo. Que até uma veste branca, né, significa isso, a inocência, pureza mesmo. Então aí ela vestindo Luísa com essa pureza, com essa inocência, ela vai ter ali, como que eu posso dizer que eu entendi assim, uma pureza de intenção mesmo nos seus atos, né, do amor que vai sobressair em Luísa, depois que Nossa Senhora faz essa vestidura nela, é aquilo que tem de bom, né? Então ela não vai ficar com foco ali naquilo que ela tem medo. O medo vai embora, como ela disse, né, que o medo se dissipou. E vai ficar aquilo que é da pura intenção dela, né, de agradar a Jesus, que ela tem, né, a intenção reta de agradar a Jesus, apesar de que no trecho seguinte tem essa confusão, né, de que ela se impõe, né, ali diante da justiça divina, que a gente sabe que eu entendo que ela está num processo, né, então ora ela está
apesar de que com a justiça ela nunca concorda, né? Então, ele fala que vai se deleitar nela para mostrar para ela, para reforçar para ela que, que, que ela está no caminho, né? De que ela está no caminho, assim, de uma purificação e tudo, ensinando para ela. Mas aí no trecho seguinte ela impõe para ele a função dela de vítima, né? De aplacar a justiça. Então, nessa função de vítima, ela nunca concorda com a justiça, né? Ela sempre se impõe, né? Então, de fato, como a Aline falou, às vezes a gente fica meio confuso, até pela sequência dos trechos, né? Foi 2 dias de diferença esse trecho do outro, um do dia 21, outro dia 24, 3 dias. 2, né? 2, 3 dias. Então, a gente fica meio assim, né? Mas é fácil da gente entender quando a gente pensa, a Luísa, ela nunca se conforma à justiça, ela sempre está ali se impondo como vítima, né? E nesse trecho que eu acabei de ler aqui, o 11, é Jesus mostrando para ela, né? Reforçando para ela em quem ela tem que se espelhar, né? Que é ele. Que aos poucos ela vai adquirindo esses atributos dele, né? Essas qualidades que ele fala. As qualidades. Então, muito, muito lindo esse trecho, que aí Nossa Senhora vem auxiliar, e aí a Aline estava falando, né? Muitas vezes Nossa Senhora vem auxiliar a gente, porque ela sabe da nossa fraqueza, né? De que se deixar, pode ser que a gente tenha ali alguma dúvida, né? Algum medo, assim, de até na hora da meditação a gente ter medo até de reconhecer esse caminho que a gente tá trilhando, né? Como se não fôssemos merecedores, né? A vontade humana tem esse propósito, né? De colocar dúvida se a gente merece, se a gente realmente está fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, no sentido assim de, você não. Quem é você para falar que você vai ser um dia semelhante a desse? Trevas, né? É pensamento das trevas mesmo. Então, a gente não pode deixar a vontade humana falar e a gente ouvir ela, né? Então, foi o que a Luísa fez aqui, ficou ouvindo a vontade humana, né? Porque se a gente der ouvidos, vai longe, né, a conversa. E aí vem realmente dúvidas que pode paralisar a gente, né? Então, por exemplo, eu sou ao longo do tempo dessa caminhada na Divina Vontade, de estudo, eu tive vários problemas, né? Mas não é por causa dos problemas que eu vou parar, né? Que eu vou largar de mão, não é porque eu não estou conseguindo às vezes acompanhar o ritmo, né? Não é porque eu tenho que os meus problemas pessoais, não é por causa disso, né? Eu passo por cima, né? Aprendi a não dar ouvidos, porque eu sei que são coisas que, como a Aline já me posicionou assim, não depende de mim, né? Não depende de mim a conversão do meu esposo, não depende de mim a melhora de vida, no sentido de eu tenho que fazer uma escolha. Se eu vou permanecer casada, eu vou seguir em frente com a divina vontade, dando total atenção a ela de acordo com o que eu posso, né? E não ficar com foco nos problemas, né? O problema, ele existe, mas deixa ele lá. Deixa a cruz aí e deixa ela de lado, não fica beijando ela não, né? Segue em frente, então não paralisar, porque o medo e a dúvida, ela nos paralisa, né? Nos deixa na dúvida do merecimento, assim, não é questão de merecimento, né? Não tem nada a ver com merecimento. Eu ouvindo a Aline ontem, na meditação do trecho de Nossa Senhora, da consagração, né, dos 31 dias, e ela falando, né, da salvação, assim, tudo, não é porque a gente merece. Nós não merecemos nada, né? Nós não merecemos. Não é, eu não estou lendo o livro do céu aqui porque eu sou uma pessoa perfeita, porque eu mereço. Não, pelo contrário. Eu sei das minhas debilidades, mas eu sei também que tem uma misericórdia infinita de Deus e também eu sei que eu tenho o amor por Deus e que eu tenho que demonstrar esse amor por Ele que eu sinto, né? E que se Ele me chamou até aqui, que se eu estou aqui diante disso, é porque Ele me quer aqui. E eu tenho que seguir aos trancos e barrancos, mas vou. E pedindo a Ele a luz, né?
à luz do entendimento, da clareza no entendimento das palavras, né? Do significado do trecho, né? Para poder assimilar aquilo que ele precisa que a gente assimile, para que, assim, como que eu posso dizer? Que através do conhecimento que tudo vai mudar em nós, né? Que a nossa vida vai ser de fato na vontade de Deus, né? Através do conhecimento. Então, eu peço a Ele a luz, assim, para entender, né? Como viver na vontade divina diariamente, todos os dias. Então, não pode se entregar aos pensamentos humanos, a gente tem que identificá-los para poder fugir deles. Só isso, né? Então, eu vou passar para outro trecho. Trecho 12, 24 de novembro de 1899. Amargura de Jesus pelos sacerdotes. Nesta manhã, meu doce Jesus veio e me levou para fora de mim mesma. Então, visto que ele estava cheio de amarguras, roguei repetidamente para que ele a vertesse sobre mim. Mas, por mais que tenha rezado, não fui capaz de conseguir que ele vertesse sobre mim as suas amarguras. Apenas que, como eu me aproximei de sua boca para receber suas amarguras, saía um hálito amargo. Então, aqui, a Aline até comentou, né, porque no texto que ela colocou no grupo, a tradução está um pouco diferente. Na tradução dá a entender que ela fala que por ela ter pedido, ele não deu, né? E aqui nessa tradução do livro já está diferente. Fala assim, por mais que eu tenha rezado. Então dá a entender assim, que por mais que ela rezou, ele ainda não deu. Mas o sentido é o mesmo, né? Ela querer uma coisa contrária àquilo que Jesus quer, não vai acontecer, né? Então é aquilo que a Aline falou. Ela se colocou ali numa situação de uma opinião contrária. Ela queria. Então, deu a entender na tradução do texto que está no grupo, que Jesus não deu porque ela rezou pedindo. Então, não era a vontade de Deus derramar nela. Tanto que, mesmo nessa tradução aqui que eu estou lendo, ele só deixou ela sentir o hálito. Então, por mais que a tradução está um pouco diferente, o sentido é o mesmo do entendimento, né? De que quando a gente quer algo que não é da vontade de Deus, aliás, não é nem para a gente querer, né? Então, quando não é da vontade de Deus, a gente não deve querer. A gente deve querer aquilo que Deus quer. Então, a nossa vontade não deve se impor à de Deus. Então, ele não queria derramar as amarguras nela, tanto é que ele mostra que ele vai destruir mais padres ainda. Ela vê um padre morrendo, né? Como ele vai falar aqui, ó. Enquanto fazia isto, vi um sacerdote que estava morrendo, mas não pude identificar claramente quem era. Minha intenção também era rezar por um sacerdote doente. E não o reconhecendo como tal, fiquei confusa se era aquele ou algum outro. Então, ela já estava rezando por um sacerdote, mas ela não sabia dizer se aquele que ela tinha visto na visão que Jesus deu a ela era o mesmo padre. Então, ela já tinha colocado na intenção e ficou confusa se era aquele ou outro. E aí ela diz a Jesus: Senhor, o que está fazendo? Não percebe a escassez de sacerdotes em Corato? E ainda queres levar mais alguns? Então ela chega a questionar, né? Como se Jesus não soubesse que está faltando sacerdote, né? Mas o que a Luísa não, assim, não entende ainda, né? Volume 3, o que ela não entende ainda é os sacerdotes estão ofendendo às vezes mais a Deus do que os leigos, por causa do conhecimento que é dado a eles, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então aí ela não, é como se ela não ficasse do lado de Jesus, né? É o que a Aline falou, é estranho a posição dela, mesmo a gente entendendo que ela é vítima. Porque aí aqui ela chega a questionar Jesus, né? Não percebes a escassez de sacerdotes? Não sabe que está faltando padre, só tu quer matar mais os padres ainda e levar embora. E Jesus não deu ouvidos. Ameaçando com a mão, disse: destruirei ainda mais, ou seja, ainda mais padres vai levar embora. Mas por quê? Por que que a gente vê hoje? No tempo de Luísa já tinha, mas o que que a gente vai ver hoje? Padres que não levam vida de padre, né? Padres que passaram a entender o sacerdócio, essa é a minha visão, né? O sacerdócio como sendo um cargo, um administrador ali da igreja. São pouquíssimos aqueles que a gente vê uma fé verdadeira e um respeito e um amor verdadeiro, sabe?
E é totalmente diferente quando acontece isso, né? Porque, por exemplo, a minha paróquia aqui trocou de padre recentemente. O outro ficou só até o ano passado. Então, esse que veio agora, a gente percebe no falar, no andar, no jeito de tratar as pessoas, assim, nas ideias, né, em tudo. A gente percebe o quanto ele é, até então, né, a gente percebe isso, até que se prove o contrário, né, que ele é de fato um homem de Deus, que está ali para ser sacerdote, né, pastor de ovelhas, mas o outro, pelo contrário, né, que tudo isso que eu esteja falando aqui vire ao vale benéfico para que ele mude, né, de pensamento, de atitude, mas o padre que tinha aqui antes, nossa, só pela misericórdia divina, sabe? Que realmente que as pessoas iam na igreja, porque é um padre totalmente assim, aparente ao que a gente percebia, totalmente mundano, sabe? Então, é complicado, né? Porque como que a pessoa vai guiar a igreja com pensamentos assim totalmente do mundo, né? Então, isso amargura muito o coração de Jesus. E deve amargurar o nosso para fazer companhia para ele, né? Então, esse não é o. Claro que a Luísa tem aqui um papel de vítima, né? A gente tem que sempre lembrar disso, mas a gente tem que estar do lado de. Ela tinha, assim, esse papel de vítima, mas, ao mesmo tempo, tinha que. E Jesus vai aos poucos informando isso para ela, vai aos poucos ensinando isso para ela, que ela tem que também entender e, principalmente, como que eu posso dizer? Ficar do lado de Jesus, né? Da dor que ele sente ao ver o tanto que as pessoas, os sacerdotes, estão levando a missão deles, assim, de qualquer jeito, né? Ou até pior, né? Nem de qualquer jeito, é fazendo mal mesmo, né? Então, é como a Aline falou na meditação dos 31 dias ontem, Jesus ainda tem a misericórdia e o amor a nós de descer nesses padres, né? Que, tem gente até que fala, não, Jesus não deve descer na mão desse ser humano aí, não, desse pecador, mais pecador que a gente. Então, não tem diferença se o padre é santo ou pecador, ou se ele peca mais do que a igreja dele, né? Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e ele não vai, por enquanto, destituir. Está instituído, é real, é verdadeiro, até quando Deus quiser. Não é o pecado do padre que vai impedir. É claro que quando Jesus desce na mão de um padre santo, há um deleite, há um repouso. E quando ele desce na mão de um pecador, ele sangra. Ele sofre, né, por ter que descer nas mãos sujas, que ele fala, né, enlameadas, podres. Mas ele desce, ele faz esse sacrifício por nós, né? Então, aqui nesse trecho, é isso, né? É entender esse sofrimento de Jesus, né? Ele fala que destruirá ainda mais padres. Que não fica assustada não, Luísa. Eu vou destruir mais padres ainda, se for necessário, né? Porque como que vai guiar a igreja, né? Dessa forma, né? Então é isso. Amém, Fiat.